tinha de pessoas que estão participando, você confere para ver se aquele seu líder importante está aqui. Liga lá para sua galera, chama o seu pessoal, chama a galerinha aqui para participar, né? Eduardo Salles, cadê a esposa? Esposa, esposa. Tá sem microfone, Eduardo. Eu acho que ele é meu parente. Pode Senhor, gente. Pode Senhor. Tá aqui, mas é tímida também, não quer aparecer na câmera. Esse pessoal tá desse jeito, né? Estão desse modelo. O que é isso? O pessoal é todo tímido, todo tímido. Ó, a Fernanda Campos com o esposo ali, gente. Que legal, que bacana. A Liliana, eita, maridão do lado. Glória a Deus. Maridos, olha a filha da Fernanda lá, a Auristeia com o marido, olha que legal, gente. A minha tela não cabe todo mundo, então se eu não falar, ó, a Gabriela com o marido, Rita, cadê? Se eu não falar, gente, é porque na minha tela aqui não está aparecendo. Meu esposo está trabalhando, Gláucia, só eu sozinha, ele só chega de madrugada. Vida, mas a gente vai gravar. E depois é bem importante que o seu marido assista, sua esposa, se não está aqui, assista. Não, pode deixar, eu vou pôr ele assistir depois. Amém, amém. Gente, está faltando muita gente aqui. Eu quero que agora vocês liguem para o time de vocês. Fechou o microfone. Eu estava falando aqui já há uns 5 minutos, que é para vocês conferirem quem do seu time não está aqui. Você liga para a pessoa, né? Liga para ela e fala: minha filha, a reunião vai começar, vem para cá, meu filho, a gente já está online, tá bom? Chama todo mundo, confere aqui no nome se a pessoa tá, se não tá. Olha que legal, a Andréia já colocou aqui, Rede Lana, bacana. Assim, é importante a gente saber qual rede você pertence, quem você está representando aqui dentro, enfim. Quem usa a lista de transmissão, pode usar a lista de transmissão agora. Tem a opção de você fazer uma chamada no grupo da sua rede também. Faz uma chamada no grupo da sua rede, não chama só líder, não. Chama revendedor também, porque hoje Deus vai operar grandes coisas aqui em nome de Jesus. Em respeito a todos vocês, né, que estão aqui no horário, eu vou começar com... Oi, oi, gente! Fala, galera! Boa noite, pessoal! O que é isso? Olha, gente, ali, ó. Meu Deus do céu, eu gritando igual uma doida aqui e o som não estava saindo, hein? O que é isso? Vocês ouviram alguma coisa ou não? Não? Então, em respeito a todos que já chegaram aqui no horário, sejam bem-vindos e eu vou começar como, hein? Começar falando. Oi, oi, gente! Fala, galera! Boa noite, pessoal! Boa noite! Meu Jesus, tem alguém... Seu microfone não está parando.
Pois é, tem alguém tirando meu microfone. Eu vou ficar até que horas falando oi, oi, gente, aqui, hein? Que é isso? De novo. Oi, oi, gente! Família, que legal, hein? Que bom ver vocês aqui. Eu estou muito contente, muito. Parou de novo. Tá desligado. As esposas estão aqui, eu estou muito feliz por isso, de ver as esposas aqui. Estou contente de ver os maridos. Olha o marido da Fernanda, da Gabriela. Quem mais? O marido da Lana, o Jackson, né? É Jackson ou Jax? É isso aí. Jackson. Jackson, viu? Da Auristeia tá ali também, viu? Que bacana, gente. Eu não consigo ver. Da Andréia também tá ali, da Andréia Bezerra. Eu não consigo ver todos vocês, porque a minha câmera, a minha tela, ela só mostra algumas pessoas. Então, a gente aí tem 55 pessoas na sala e a tela, ela mostra para mim só uns 20, tá bom? Então, se eu não falei o seu nome, é por esse motivo. E todos os outros que estão escondidos atrás da câmera, aí estão falando, não abre essa câmera, não me mostra, que eu tenho vergonha, eu não quero aparecer. Né? Então, gente, eu estou muito, 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 muito feliz de verdade que vocês estão aqui. Luzinete, fica de olho no meu microfone, que se alguém desativar, você ativa, tá bom? Então, vamos começar a nossa reunião de hoje, né? A nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, com uma oração. Depois eu vou contar o que vai acontecer aqui para vocês entenderem o motivo que eu chamei as famílias hoje aqui. É muito sério o motivo que eu chamei, né? A gente começa nesse clima de alegria, nesse clima assim, mas tudo que eu tenho para falar aqui é direcionado pelo Espírito Santo, justamente para que aconteça um mover na sua vida e um mover na sua família, né? Então, vamos orar e chamar a presença do Espírito Santo para esse momento, em nome de Jesus. Eu orando aqui e você orando aí na sua casa. Amém? Senhor bendito, Pai amado, Pai querido, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, meu Pai. Eu coloco agora diante do Senhor a minha vida e a vida de todas as pessoas que vão falar aqui no dia de hoje. Eu coloco diante do Senhor esse momento aqui agora. E eu peço que o seu Espírito Santo nos direcione. Eu peço que o seu Espírito Santo direcione os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração e a intenção do nosso coração para receber a sua palavra, receber o seu querer e receber, meu Pai, apenas a sua vontade para as nossas vidas, meu Deus. Eu repreendo agora, meu Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu repreendo agora, Senhor Jesus Cristo, toda a tentativa de Satanás e que nós tenhamos um momento de paz, alegria e comunhão em unidade como corpo de Cristo, meu Deus. Recebe agora o nosso louvor, a nossa união, a nossa adoração, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos na casa o patrão. Cadê o patrãozinho? Patrãozinho, patrãozinho, cadê você, hein? Boa noite, família. Galera. Cadê a esposa? Por aqui. Obrigado. Valeu, você. Foi eu mesmo. Aí, Jean, dá boa noite pro pessoal aí. Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Boa noite. Estou aqui nos bastidores acompanhando. Seja bem-vindo a esse momento. Bora chamar a Raquel aí. Quero ver a Raquel. Para entrar aqui. Tem que chamar a Raquel para ela dar um oi para a gente, né? Para a gente conhecer. O pessoal que não conhece ela vai conhecer, né? Ó, Eliane de Socorro acompanhada. Que legal, que bacana, gente. Eu vou passar um resumo aqui do que nós vamos falar, né? Então, hoje nós vamos ter aqui uma pessoa que vai falar a respeito do passado dela, né? Ela trabalhava como catadora de batata, grávida, catando batata e ganhando, se eu não me engano, R$9 a cada saco de 1.000 batatas, alguma coisa assim. Depois ela vai explicar para vocês sobre isso. Nós vamos ter aqui um pai de família trazendo o depoimento dele também a respeito de como ele sustentou a família dele apenas com a renda da presente de Deus, aonde ele estava e onde ele está hoje.
Nós vamos ter um marido aqui também que vai falar a respeito do comportamento da esposa dele durante o processo, né? E eu vou começar aqui agora, nesse momento, falando com vocês a respeito do quê? Falando a respeito da minha história e da minha vida, né? Eu peço que vocês fiquem até o final da reunião, porque tudo o que vai acontecer são coisas diferentes. Não é o que eu vou começar falando para vocês. Então, a gente vai começar de um jeito e nós vamos ter uma conclusão dessa reunião de uma maneira totalmente diferente, com pessoas diferentes, falando assuntos diferentes, então você não pode perder nenhuma parte dessa reunião, tá certo? Então, eu vou começar conversando com vocês aqui agora, nesse momento, a respeito do quê? A respeito da época que eu fui demitida da Pernambucanas, né? Eu não sei se aí na sua cidade tem as casas pernambucanas, era a empresa onde eu trabalhava, eu fui demitida, eu era supervisora regional, saí da Pernambucanas, e eu pensei, eu preciso voltar para o mercado de trabalho e eu preciso trabalhar. Então, o que a Gláucia fez quando ela foi demitida da Pernambucanas? Eu fui atrás de comprar uma franquia. Eu queria trabalhar com franquia, porque você compra uma franquia e você tem uma renda certa, você tem uma renda exata, você tem uma renda que vai funcionar. E por que eu preciso dos maridos hoje aqui? Porque talvez o marido é a pessoa que entenda mais da parte financeira. Em alguns casos, a mulher entende mais da parte financeira. Geralmente, no casamento, acontece isso. No casamento, acontece uma união de duas partes, onde uma é mais organizada financeiramente e o outro tem outras habilidades em outras áreas. Então, eu preciso que vocês, maridos, prestem atenção em tudo que eu vou falar hoje. Vocês, esposas, aonde a pessoa trabalha na presença de Deus, você preste atenção em tudo que eu vou falar hoje aqui também, a esposa. Para quê? Para que no final dessa reunião você chegue a uma conclusão, a um denominador comum do que vocês vão fazer, tá certo? Então, eu trabalhava na Pernambucanas, fui demitida. Depois que eu fui demitida, eu fui para São Paulo, fui numa reunião com o Alexandre, lá na Cacau Show, para mim comprar uma franquia dele e abrir a Cacau Show, que na época, em 2010, não tinha aqui na minha cidade, né? Eu fui para São Paulo e, na época, a franquia ela era R$120 mil, né? R$120 mil, depois que você fazia toda a instalação, pesquisa de mercado, pesquisa de ponto, comprar o ponto para sua franquia, ver até a questão do ar-condicionado. Eu lembro como se fosse hoje, o ar-condicionado tem que ser o deles, da marca deles, do jeito deles. A franquia, ela tem câmera, eles observam tudo que o dono da franquia, você é dono da franquia e você faz, eles observam tudo. Então, eu fui estudar a respeito de franquia e ver quanto aquilo ia me dar de lucro e como que eu ia desenvolver e administrar aquele projeto dali para frente, né? Fui e entendi que, para mim abrir uma franquia, eu precisava de um investimento de R$120 mil. E aí eu pensei, poxa vida, eu vou abrir uma franquia e eu vou começar a lucrar e vou ter dinheiro, não sei o quê. E aí chegou meu marido. Chegou meu marido, Sérgio. Chegou meu marido, Sérgio, e ele disse assim, não, porque você não vai ter liberdade, porque você não vai ter sábado e domingo, porque você vai ficar escrava do Natal, porque você isso, porque você aquilo. E o Sérgio disse assim, não, porque eu vejo que isso não é um bom negócio, e como... Diz aqui se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. E eu estava certo. Viu só, gente? Esse é meu marido Sérgio, para quem não conhece. Ele só vai aparecer 5 segundos. Ele disse que se aparecer mais, o custo é maior. Eu vou ter que pagar mais alto para ele aqui, viu? Mas ele está me ouvindo aqui e participando. Olha, o marido da Isabel está aqui, Paulinho. Fala, Paulinho. E aí ele disse que não, Gláucia, não, e eu comecei a bater o pé, eu quero, e chorar, eu quero. Ele disse que não, e não. E aí o tempo passou, a Gláucia ficou frustrada, decepcionada, porque não abriu a franquia, não foi trabalhar, enfim, e as coisas, e a vida foi rolando. Resumindo,
Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Eu quero que vocês entendam quanto custa para abrir um negócio e como funciona você ter um negócio na sua mão. Então, a franquia, eu ia trabalhar como? Eu ia trabalhar de segunda a sábado, né? Geralmente o Cacau Show abre sábado à tarde, enfim, eu ia trabalhar no mínimo de segunda a sábado. Na época de festa, Natal, né? Eu ia trabalhar de domingo a domingo na franquia. Então, eu quero que isso fique muito claro para todos vocês aqui. O período que eu ia trabalhar sendo dona de uma empresa, sendo dona de um negócio. E essa é a realidade do meu marido. Ele trabalha todos os dias. Ele trabalha das 7 da manhã, ele trabalha até às 8h30, 9 horas, 8 horas, quando a gente tem célula, ele fecha a oficina e ele sai direto para a célula. Então, essa é a realidade do dono de um negócio. Se eu for perguntar para o Jean aqui, que horas que o Jean começa a trabalhar, Jean? Tem dia que 6, 7, 5h30. De vez E em que quando horas eu posto. você para? Não estou postando muito stories ultimamente, né? Mas quando eu posto, às vezes começa aqui às 5h30, 6 horas já. E que horas você para? Quando termina as tarefas do dia. Se terminar 10, 11 horas da noite, é essa hora. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, às vezes, a gente tem uma realidade diferente daquilo que nós temos uma visão diferente daquilo que é a realidade. Ou seja, ela é rica, ela tem dinheiro, ele é rico, ele tem dinheiro, é dono da empresa, é dono da Presente de Deus. Então, na franquia da Cacau Show, era exatamente isso. Mas tinha um porém. Eu ia investir quanto? R$120 mil. A Gláucia tinha esse dinheiro? Não, por isso que ela não abriu, senão ela não estaria aqui, né? Começamos por aí. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa informação que eu vou dar para vocês aqui agora. A franquia da Cacau Show, na época, em 2010, era R$120 mil aqui na minha cidade. Sabe quando que eu ia recuperar o dinheiro que eu ia investir nessa franquia? Sabe quanto tempo depois? Escrevam no chat aqui, quero saber. Quanto tempo depois eu iria recuperar os meus R$120 mil? Mais ou menos. Quanto tempo? Escrevam aqui no chat, eu quero ler. Antônio Lima, 18 meses. Isso aí. Isso aí, Ana Paula Souza, uns 2 anos. Exatamente isso. Se eu fosse uma boa administradora, tivesse sucesso nas vendas do meu negócio, eu ia levar no mínimo 1 ano e meio para recuperar o valor que eu investi. Então, imagina, você coloca R$120 mil no negócio, depois de 1 ano e meio, no mínimo, eu ia pegar e começar a ter lucro naquele negócio. Eu ia ter zerado a minha conta, naquele momento, depois de 1 ano e meio, eu tinha zerado a minha conta, e só então eu ia começar a ter lucro lá dentro do meu negócio, né? E aí, o que eu observo? Por que eu quero o marido aqui? Ó, o marido da Camila, gente, que legal. Por que eu quero os maridos, as esposas aqui comigo agora nesse momento? Para que fique claro essa jornada de trabalho. Para que fique claro o tempo que você leva para construir um negócio. Para que fique claro o comprometimento da pessoa que está com você, com o negócio. Por quê? Porque se numa empresa igual a Cacau Show, que todo mundo aqui conhece a Cacau Show, é assim, por que na Presente de Deus precisa ser diferente? Nós somos uma empresa, nós somos um negócio, e eu vou mostrar para vocês hoje aqui quanto que um diamante está ganhando. A pessoa vai abrir os ganhos dela, vai abrir o extrato financeiro dela e vai mostrar quanto que ela está ganhando. Qual que é o valor do saque dela? Ela vai mostrar isso para vocês. Ou seja, limpo, sem nada. É lucro puro. Não tem que pagar funcionário, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar nada. É limpo. Então, vocês entenderam a questão do prazo? 1 ano e meio a 2 anos. Investimento, R$120 mil. Carga horário. Cumprir o horário das 9 da manhã, no mínimo às 18 da tarde. Shopping, o horário é totalmente diferente. Não tem regalia. Não tem, tipo assim, ó, corpo mole, né? E aí eu até estava conversando com o Sérgio, e nas minhas visitas, eu já fui para Belém, já fui para Curitiba, já fui para o Rio de Janeiro, o Sérgio falou lá presencialmente, ela começa cedinho e às vezes dá 11h30, meia-noite, ela ainda está trabalhando. Essa é a carga horária da Gláucia.
Essa é a carga horária que a Gláucia trabalha, porque a Gláucia está entendendo que ela está construindo o negócio. E, às vezes, o que a gente bate, né, a nossa realidade com as pessoas que estão conosco é uma realidade diferente. Elas não entendem como é a construção de um negócio. Por exemplo, se eu for perguntar para o Jean, quanto tempo você está desenvolvendo, Jean, a presente de Deus? Quanto tempo você está insistindo na presença de Deus? Há quantos anos? Aliás, no empreendedorismo, em algo que você construa e você queira sucesso com aquilo. Quanto tempo você está na tua vida profissional? Cara, no empreendedorismo, pode colocar aí mais de 10 anos. 10 anos. Uma E média olha de 10 que não anos. parece nem que ele tem 10 anos, 8, né? Esse dia vai completar 8. Estão empreendendo já há uns 10 anos já. Isso mesmo, empreendendo, insistindo, e ele não desistiu até agora que ele pode falar, deu certo, deu certo. Então, a nossa realidade com as pessoas que chegam, vocês que chegam até nós, né, as pessoas, infelizmente, agora, marido, eu quero que você chame a atenção da sua esposa se isso está acontecendo. A esposa, eu quero que chame a atenção do seu esposo se isso está acontecendo. Por quê? Algumas pessoas, elas chegam para nós e elas falam assim, depois do dia 10 eu apareço, porque eu tenho que ir para o centro pagar umas contas, eu tenho que resolver um problema da minha mãe, a fulana me chamou, que o ciclano me chamou, eu tenho que fazer uns exames, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. As pessoas que estão trabalhando conosco, elas nos procuram depois do dia 10. E aí, depois do dia 10, ela quer começar a trabalhar. Gente, essa não é a realidade do dono de um negócio. Volto lá na Cacau Show. A Cacau Show vai ficar fechada do dia 1º ao dia 10. Vocês conseguem imaginar essa realidade? O centro da cidade de vocês... Aqui eu falo centro, porque a minha cidade só tem uma rua principal e só tem lojinha ali, naquelas ruas principais. A minha cidade tem menos de 30 mil habitantes. Então, o centro está fechado até o dia 10. A loja não abriu até o dia 10. Quem aqui consegue imaginar uma realidade assim? Me conta. Os nossos líderes, alguns, eu não estou falando que é todo mundo, eu vou citar vários exemplos aqui. Eles começam a trabalhar de verdade, pegar pesado, mão na massa, depois do dia 10, sabe? E aí tem algumas pessoas que sofrem também com o quê? Sofrem com a TPM. Ai, hoje eu estou de TPM. Se você tivesse de TPM trabalhando registrada, ganhando 1.500 numa empresa, o que iria acontecer se você tivesse de TPM? Você ia ficar em casa ou você ia trabalhar? A conta, ela é simples desse jeito. E o que eu vejo aqui? Por isso que eu chamei marido. O marido tem que entender a realidade de uma empreendedora, a esposa tem que entender a realidade de um empreendedor. Por quê? Não é porque eu estou de TPM que eu não vou trabalhar. Ai, Gláucia, hoje eu não estou bem. Eu recebo várias mensagens falando assim para mim. Ai, Gláucia, hoje eu não estou bem. Ai, Gláucia, hoje eu vou ter que resolver um problema para minha mãe lá, vou ter que levar ela lá em tal lugar. Primeiro, se você não respeitar a sua posição de dono de um negócio, ninguém vai fazer isso por você. Você precisa levantar uma bandeira e falar, eu sou dona de um negócio, eu sou dona, mas gosto, não estou ganhando nada ainda. Nós vamos ouvir uma pessoa que também não estava ganhando nada disso. Por isso que eu quero que você fique aqui nessa reunião. Não é só eu que vou falar, sabe? Então, as pessoas, infelizmente, elas somem por um período, e aí, do nada, elas vêm. E elas querem construir uma graduação inteira em 2 semanas. 2 semanas, porque a gente tira sábado e domingo a gente não trabalha, né? E eu quero construir uma graduação em 2 semanas. E aí, chega o marido perguntando, quanto você ganhou? Ganhei R$100. Mas ele não sabe a realidade. Eu ganhei R$100 só. Isso não vale a pena. Isso não é um bom negócio. Mas o que está acontecendo? Lembra que lá na Cacau Show você levava 1 ano e meio só para recuperar o valor total que você ia investir, depois de 1 ano e meio que você ia começar a ter ganhos? Nós temos um prazo aqui, nós temos a Luzinete, a nossa diamante, em 6 meses ela foi para diamante. Em 6 meses ela foi para uma renda de R$6.000, ou seja, ela não tinha horário para trabalhar, ela trabalhava porque ela gostava, né?
Então, eu não posso dar o intervalo. Mas o motivo real pelo qual eu chamei vocês aqui hoje é o quê? Tem gente que bate a graduação de executivo. Eu vou bater a segunda graduação, tal e tal e tal e tal e tal. Bati a graduação, eu me esforcei muito. Realmente precisa trabalhar muito. Realmente precisa se esforçar muito. E aí, na semana seguinte, na primeira semana do mês, a pessoa some. A pessoa dá aquele sumiço. Por quê? Eu tenho que descansar, Gláucia. Eu estou exausta. Eu não consigo trabalhar, eu preciso tirar aí uma semana, pelo menos, para descansar. Mas o que a grande maioria das pessoas, elas não sabem, é que essa pausa... Eu estou aqui com vários líderes que não me deixam mentir. Essa pausa no negócio... Eu vou chamar a Lana para falar agora sobre pausa no negócio. Essa pausa no negócio, ela faz um rombo. E ela coloca a sua equipe lá no buraco e você perde toda a sua equipe quando você pausa, quando você se ausenta, quando você tira um tempo. Eu não sei explicar, mas toda a rede sente, né? Lana, fala com o pessoal aí a respeito dessa pausa. Seu nome, sua cidade. Gente, tô nervosa. Ai, meu coração. Muita gente bonita. Conhecer as esposas aqui do pessoal da minha rede. Tô tão feliz. Boa noite. Tá barulho? Tá barulho no fundo? Tá não, ótimo. porque tá calor aqui, nós estamos com o ventilador ligado. Então, boa noite, né? Eu me chamo Lana Boldrini, moro aqui em São Mateus, Espírito Santo. Mais uma vez, eu amo estar com vocês, estou muito feliz. E, assim, sobre essa pausa, eu tenho 2 anos e 5 meses na presença de Deus. Eu saí Eu trabalhava de carteira assinada há 7 anos, saí em 2019, novembro de 2019, maio de 2020, né? Trabalhava no supermercado. E em maio de 2020, a Gláucia me procurou, né? Sendo que a gente já tinha tido contato há anos atrás, né? Acho que 4 anos atrás. E aí comecei como quem não quer nada, assim, né? Mas, assim, como quem não quer nada, modo de dizer, né? Porque eu já amo trabalhar com venda, com a revenda, né? E comecei. E aí, Gláucia me apresentou ali a expansão da marca e eu comecei a fazer o meu negócio. E já no final de 2020, eu comecei a fazer o negócio e começou a fluir, né? Tinha 3 líderes comigo, uma turma de revendedor que comprava bem, né? Tava fluindo, só que eu ainda não entendia o meu negócio, eu não sabia a importância e quão grande o meu negócio era, né? E aí eu fui em dezembro, isso já comecei a fazer o negócio no final do ano. Daí, em dezembro, eu fiz uma viagem para Bahia, na comunidade onde eu tinha morado, já tinha anos que eu não ia, e lá não tem sinal, né? E algumas casas têm Wi-Fi, e a minha cabeça era o seguinte, eu posso ir, uma vez no dia, eu vou lá na casa onde tem Wi-Fi, conecto, respondo alguma coisa e volto, né? E aí, e assim foi, eu fiquei lá 14 dias, doida para ficar mais, só vim porque Yasmin não estava muito bem de saúde, né? E aí vim embora. Quando eu vim, que eu comecei a trabalhar, eu já não tinha minha rede mais. Os meus líderes me abandonaram, meus revendedores bons, que compravam muito, já nem me respondia. Resumindo, né? Eu me dei 14 dias de férias e esses 14 dias me trouxe prejuízo, né? Porque eu perdi a minha rede, eu tive que recomeçar, eu tive que começar praticamente do zero, sem liderança nenhuma, com uma carga de atendimento maior, porque eu tive que fazer mais atendimentos para poder conseguir levantar a minha rede, né? Então, naquele momento, eu comecei a entender a importância do meu negócio, como eu deveria me posicionar, né? Eu lembro até que eu ainda não tinha esse costume de ficar com a internet ligada, eu tinha um negócio de desligar a internet para não gastar, e aí quando eu estava atendendo, eu estava ali conectada. Quando eu não estava, vamos supor, limpar a casa, eu desligava a internet, aí Glaucia me mandava mensagem. E aí isso ficou na minha cabeça de uma maneira que ela virou para mim e falou assim, me deu um tapa na cara sem perceber. Ela falou comigo, Lana, você já viu uma loja fechar 2 horas da tarde? Fechado nada, 2 horas da tarde? Não fecha. Tem horário de almoço? Tem, mas a loja está aberta. Como que a sua loja, eu te procurei 2 horas da tarde, sua loja está fechada?
e aquilo mexeu comigo. E eu entendi naquele momento que eu precisava me posicionar como uma dona de uma loja, porque eu tenho uma loja dentro da minha casa, mas eu tenho, assim, não uma loja física, né? Mas eu tenho que ter o meu compromisso. Eu tinha uma rede que precisava de mim ali 24 horas praticamente, né? E ali, naquele momento, quando eu tive que recomeçar, eu entendi o meu negócio e eu comecei a me posicionar, né? Aproveitando que a Glaucia me deu o gancho aí, até a questão de posicionamento, eu trabalhava um dia a gente conversando, né? E aí eu mandei um print. Deixa pro Jackson falar essa parte. Eu nem sei se ele vai falar, ele tá aqui nervoso, ele falou assim, eu não vou falar o quê? Eu não sei. Eu falei, não sei, fala o que você quiser. Eu falei, Glaucia pediu pra você falar, o que você vai falar, não sei. Pra você Então fala, aí ele só fala se é verdade ou mentira. Vai, pode falar. Eu vou passar para ele, então. A palavra está com o Senhor. Agora o microfone é seu. Fica mais Gente, quem nervoso conhece meu esposo, acho que nem minha rede conhece, que ele não aparece. Graças e paz a todos aí, boa noite. Eu não sou muito de falar, de aparecer, até mesmo porque o meu apoio à Lana é sempre assim, né? As escondidas. Mas, assim, eu sempre apoiei ela em tudo que ela faz. Né? Ela sabe disso, eu nunca fui de impedi-la de fazer nada, até mesmo em questão da viagem, né? Quando ela fez essa viagem aí que acabou prejudicando ela, que ela comentou agora, eu fui o primeiro a falar para ela que é tal faixa. Falei bem assim, rapaz, vai caçar o quê lá? E assim, eu acho que foi até Deus que me usou ali na hora para ela entender a responsabilidade que ela estava tendo a partir daquele momento. E depois que ela voltou, né, ela até explicou, né, que ela, acho que abriu uma ideia na cabeça dela de que ela precisava se dedicar mais, tal, porque, assim, você sair de um emprego, de um trabalho, assim, que você tem que estar ali, cumprir horários, né, você sempre tem isso na consciência de que você tem que estar lá. Agora, quando você começa a trabalhar em casa, aí tem aquele comodismo, porque você está em casa, tem os filhos, tem o marido, tem as coisas para ser feita, então acaba que você não consegue, né, se organizar, e a Lana, ela tinha esse problema. Eu sempre questionava isso a ela, e ela me brigava, às vezes, comigo, por algum motivo, eu falava assim, rapaz, você tem que se organizar, porque você faz as coisas assim, ó, de qualquer maneira, não é assim que as coisas funcionam, né? Ela, mas você não me ajuda, tal, que não sei o quê. Nossa, eu falei que ele ia ficar me entregando, ó. Falei. E eu sempre falava com ela, eu falei assim, não, eu só vou te ajudar a partir do momento que quando você me disser o que eu preciso fazer, né? Porque eu sempre deixo tudo na mão dela, eu nunca vou chegar para ela e vou falar, pessoal, não faça. Só que chegou um período que eu acho que logo quando chegou a pandemia, né, a gente pegou o ano de 2020, né, a gente tivemos muitos prejuízos, né, em questão financeira, em questão, assim, tudo subiu, né, alimento, tudo subiu, e eu vi que no meu trabalho, o que eu estava ganhando, eu não estava conseguindo suprir a necessidade da casa dela, da minha filha, e eu sabendo que eu era o provedor, eu precisava fazer alguma coisa. Só que aí eu cheguei para ela e eu falei bem assim, esse trabalho que você tá tendo aí, você está fazendo, isso está te rendendo alguma coisa? Né? E eu cheguei para ela, eu coloquei ela na parede e falei com ela, falei bem assim, ó, se esse serviço aí, ele não está te trazendo financeiramente nada, por enquanto, eu acho que você deveria pensar, né, se é isso que você quer. Aí ela foi, né, a gente tivemos uma pequena discussão, né, nada assim demais, mas porque o homem, a gente que é homem, a gente sempre está assim, preocupado em colocar alguma coisa dentro de casa, em suprir a necessidade. Né? A mulher não, a mulher ela é mais, né, ela é mais passiva para essas coisas, ela é mais objetiva. O homem não, o homem ele quer trabalhar, ele quer rasgar as mangas, né, e botar alguma coisa dentro de casa. Então eu sentei, conversei com ela, falei com ela do meu pensamento, o que eu achava, né? Eu não queria que ela trabalhasse porque tem minha filha, eu não quero deixar a minha filha com ninguém, assim, pessoas de fora tomando conta, até parente mesmo, e eu sempre dei opção em ela ficar em casa e eu trabalhar. Só que aí chegou esse período, a gente tivemos essas dificuldades, eu falei bem assim, ó, você vai ter que trabalhar, porque eu sozinho não vou dar conta, não.
Aí Só foi que, a hora que ela começou a... Oi. Jackson, por que você chegou nessa frase? Você vai ter que trabalhar. Por que eu cheguei? Como que era o comportamento dela dentro de casa? Sim, aí, assim, a minha questão era mais, assim, devido à forma que ela se comportava diante do próprio trabalho que ela tinha naquele momento, que, no caso, é o que ela tem hoje, né? Mas pode contar, a gente liberou, pode contar. Em rede nacional. Então, assim, eu não via muito compromisso da parte dela. Então, eu achava que aquilo ali era apenas uma aventura. Tipo assim, Aonde era o local de trabalho dela? ela deitava aqui na sala aqui da casa, era no celular, né? Hoje, graças a Deus, Deus abençoou a gente com um notebook, mas o negócio dela era ficar no celular e ao mesmo tempo assistir novela, né? E eu olhava assim, eu falei, cara, tem coisa errada, não tem condição. Eu sempre questionava ela, falava assim, rapaz, sai fora desse negócio de novela, né? Porque eu sou enjoado, eu sou muito enjoado para certas O coisas. escritório dela era em cima da cama, né? Em cima da cama, entendeu? Então, deitada. No chão da sala, eu amo ficar no chão. Então, assim, eu pensava assim, pô, esse trabalho aí é bom, né? Você ficar deitada, né? Trabalhar a hora Vocês que conseguem entender o porquê que o marido não apoia? Por que que o marido manda você sair? Por que que o marido diz que isso não é um trabalho? Às vezes não é a empresa. Aí a culpa é da Presente Deus, que essa empresa não é para mim, esse negócio não dá certo, funciona só para a Gláucia que está lá em cima, né? A Gláucia que é diamante funciona. Mas, cara, eu não tinha essa cadeira, eu não tinha esse computador, eu tinha só um celularzinho pequenininho que eu precisava digitar para todo mundo. Eu atendi mais de 2.000 pessoas na minha vida. Sabe por que que as pessoas, o marido não apoia, a esposa não apoia? Às vezes não é por culpa talvez nem você tenha até hoje chegado nessa visão que você precisa ter esse comprometimento com o seu negócio. Continue, Jackson. assim, não vou demorar muito, mas para finalizar, ela chegou a um período assim que ela começou a ter resultados a partir do momento de uma conversa que a Glaucia teve comigo, né? Porque a Glaucia, ela nunca, assim, eu acho que nunca chegou a me ver, né? Até então, aí a Glaucia procurou a Lana, conversou com ela, né? Explicou, Lana, você não pode ser assim, você tem que se levantar, você tem que acordar, né? Acordar para a vida. E explicou a Lana, e ela veio até mim, conversou comigo, falou, eu quero conversar com seu marido. Então, ela veio, conversou comigo e falou, Jackson, ajuda ela, tal. Eu falei assim, não, pode deixar que eu vou ajudar. Então, a partir desse momento, quando a Glaucia me passou a situação da empresa, como que a empresa funciona, aí eu entendi que a Lana precisava de ajuda. E a pessoa que poderia ajudar ela seria eu, né? Então, eu comecei a cobrar ela, comecei a pegar no pé dela, né? Então, algumas coisas que ela estava fazendo, às vezes até, pelo que eu falei, por estar acomodada, eu tive que chegar e falar assim, ó, eu vou ligar para a Glaucia, hein? Eu vou falar com a Glaucia, hein? Então, ela falava bem assim, ó, para de ficar me entregando. E ela sabe que, tipo assim, eu não sou de esconder nada, o que tiver que falar, eu falo. Se for para o bem, para o crescimento, eu vou apoiar ela, alguma coisa que ela esteja fazendo que vá prejudicá-la. Porque automaticamente, quando prejudica ela, prejudica a mim também, né? Então, assim, o meu apoio para ela sempre é assim. Aí, né, foi as coisas acontecendo, né? E eu sempre ajudando ela em oração, porque eu nunca sou, assim, de envolver muito, mas eu sempre, nas minhas orações, eu pedi a Deus, Deus, é isso que ela quer. O que eu vi que ela começou a realmente se dedicar, se entregar de verdade, e eu pensando assim, cara, eu acho que Lana, ela realmente, ela gosta do que faz. Então, ali eu nas minhas orações, no meu dia a dia, né, eu trabalhando no meu serviço e ao mesmo tempo tentando ajudar ela de alguma forma. Aí chegou um período que ela juntou um dinheiro, né, que ela ganhou da Presente de Deus. Meu primeiro salário, gente, tipo, salário bom, entendeu, né? O salário bom. Aí ela veio, né, veio conversar comigo, falou tal. Só que eu não sou aquele cara muito otimista. Eu não sou. Para nada, né? Mas é que você Mas... fala, né? Pouca coisa te convence, né?
Palavras não me convencem, né? Eu sou muito de falar isso. Só que assim, quando eu vi que ela veio conversar comigo e falar bem assim, eu ganhei meu primeiro pagamento, tal, eu ganhei X, né? E eu vi que foi um salário bom, ganhou até mais do que eu, que tenho que trabalhar 30 dias suado. Aí eu tive que me alegrar com ela. Para quê? Para eu motivar ela a prosseguir, né, nisso. Porque ela me mostrou algumas coisas, né, a respeito de outras pessoas que já estão bem além, né, e ela falou, fulano de tal ganha X. Aí eu falava com ela bem assim, então quando você começar a ganhar esse valor aí, você me fala que eu vou sair do serviço, tá? Quem vai começar a sustentar quem é você? Amém. Aí, tá bom, né? Só que aí o primeiro salário dela, aí quando ela ganhou, aí eu fui e peguei, né? Aí eu falei assim, me dá esse dinheiro aqui que eu já sei o que eu vou fazer. Como a gente estava no período da pandemia, a gente tendo que sair sempre de carro, porque onde a gente mora é distante um pouco do centro, então todo dia a gente de carro, então a gente estava gastando muito. Aí eu falei bem só, me dá esse dinheiro aqui que eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu juntei com um pouco que eu já tinha e com o que ela ganhou, eu fui e comprei uma moto. Aí ela falou bem só, você vai me pagar, hein? Eu falei, não, pode deixar. Até hoje, espero. Aí, bom, né, comprei a moto, né? Graças a Deus, Deus nos abençoou. Aí agora, mais pra frente, ela... Ele que é meu motoboy, gente. Aí eu pago, o pagamento dele é camisa, tá? Aí, graças a Deus, agora, mais pra frente, agora, né? Acho que um mês, né? Okay. Do notebook, foi um mês, né? Tem menos de um mês. Tem menos de um mês, tem menos de um mês, ela conseguiu comprar o notebook dos sonhos, né? Eu até brinquei com ela, falei, esse notebook tá caro demais, hein? Acho que é bom você comprar um mais baratinho e me dar o restante do dinheiro. E o que ela te falou? Não, aí ela me falou que, né, que ela quer o melhor, né? Ela quer o melhor e realizou o detalhe, dela. Ela pagou o notebook à vista, né? Eita glória! Tem nem R$1 de qualquer outra coisa, gente. Isso aí. Presente de Deus, com o salário do presente de Deus. A história da Lana, para vocês entenderem, é assim, o Jackson falou para ela ir trabalhar, ela ia numa vaga de supermercado, né, Lana, de caixa, ela ia ganhar um valor X lá no supermercado, e hoje a Lana está ganhando mais do que o dobro do supermercado, tá bom? Assim, Gláucia, só para me finalizar, para passar a palavra para vocês, a Lana, ela chegou a fazer entrevista, chegou a entregar documento, tudo certinho, para poder entrar na empresa. Só que o que acontece? Nada deu certo. Glória a Deus. Porque nós duas estávamos orando, né, Gláucia? Inclusive, eu cheguei para ela, eu falei bem assim, Lana, faz a entrevista, vai lá. A pessoa, né, que estava lá, que era conhecida da gente, conversou com o gerente e tal, já estava tudo encaminhado. Só que não deu certo. Uhum. Então, assim, quando não deu certo, eu vi que ela ficou feliz por não ter dado certo, né? Porque realmente não era o que ela queria, e depois Deus me fez entender que eu não posso frustrar os sonhos das pessoas. Por mais que eu seja casado com ela, ela tem os sonhos dela, né? E eu sei que os sonhos dela também vai refletir em mim. Então, assim, não é porque eu sou casado com ela que eu tenho que chegar e falar para ela assim, não, você não vai fazer, né? Uhum. Pelo contrário, eu tenho que saber no que ela se sente bem fazendo, uhum, né? Eu sabia que para ela ia ser um sofrimento, porque ela já tinha vindo do supermercado já... trabalhado 7 anos, né? Uhum. E eu não parei para pensar nisso. Só que quando não deu certo, eu orei ao Senhor e realmente eu vi que eu estava errado, né? E eu pensei assim, eu falei, não, Deus, eu vou orar apenas para que a vontade do Senhor seja feita na vida dela. Uhum. E graças a Deus, hoje está sendo feita e está dando tudo certo. E a tendência é só crescer, né? E as coisas acontecer na graça do Senhor. Amém, amém. Jackson, você não gosta de falar, na primeira convenção, vamos deixar umas 2 horas só para você, viu? Para quem não gosta de falar, falou pois é por isso que eu não gosto de falar. Porque daí o negócio desenrola e vai, já vamos contratar para fazer treinamento para marido, né? O próximo treinamento vai ser para o marido, viu? Sogra, glória a Deus, muito obrigada, gente. A nossa posição, o nosso comportamento dentro da nossa casa vai ditar o nosso futuro, sabe? E o que eu trouxe os maridos e as esposas aqui para conversar
é justamente para você ser isso que o Jackson falou. Ela precisa de apoio, ela precisa de uma mão, ela precisa de alguém que a incentive, e ele foi esse cara. Esse cara sou eu, né? Ele foi esse cara que incentivou, que ajudou. Mas eu tenho uma coisa aqui para contar também para os maridos das esposas que trabalham aqui na Presente de Deus, é que assim, nós damos treinamento todos os dias praticamente. Eu ensino que para que você tenha tempo e você tenha tranquilidade para você desenvolver o seu negócio, você tem que vender peça. Se você tem peça e você está vendendo peça na mão, a tua esposa tem dinheiro. A tua esposa vai estar feliz, vai estar com a unha feita, com o cabelo feito, depilação em dia, comprando roupa, pagando luz, pagando água. Se ela estiver vendendo peça, ela vai ter dinheiro na mão. A Gláucia aqui, diante de vocês, ensina isso. Meus líderes, digam se eu ensino ou se eu não ensino aqui. E tem líder meu que não vende. Ou seja, eu não estou participando do treinamento e fazendo aquilo que me é ensinado. Aí, vai falar para o marido que está mal, vai falar para o marido que não tem dinheiro, vai falar para o marido que a empresa não dá certo, mas ela não está fazendo aquilo que a Gláucia ensina. Sabe, gente? Eu preciso que um seja o apoio do outro. Do mesmo jeito que o Jackson pegou o salário da Lana, o Sérgio pegava o meu salário quando eu trabalhava na Pernambucanas. Por quê? Porque eu só comprava bolsa, sapato, celular, eu tinha aquele celular de canetinha, sabe? Mas eu torrava dinheiro em celular. E eu tinha um bom salário. Ele pegava todo o meu salário da Pernambucanas e para pagar meu cartão, e eu ainda ficava devendo para o Sérgio todo mês. Ele era meu ajudador, ele era meu apoiador. Graças ao que ele me ensinou lá no passado, hoje eu consigo administrar o que eu ganho. Hoje eu consigo fazer sobrar daquilo que eu ganho. Mas se eu não tiver um marido, uma esposa, em alguns casos, a esposa consegue fechar a mão. Tem que fechar a mão, tem que controlar, não pode gastar. Por quê? Porque se você gastar tudo, o que vai acontecer? Né? Então, tem esposas, tem esposos aqui que a gente está ensinando a ter dinheiro todo dia na mão, vendendo produto, porque a liderança ela vai levar um tempo para você chegar num nível alto onde você vai ter dinheiro. E tem gente que está sendo treinado, está sendo orientado e infelizmente não vende. Né? Infelizmente não está conseguindo seguir aquilo que nós estamos ensinando. Então, não é falta de ensinar, não é falta de orientação. Se a Gláucia está falando assim, ó, vai levar um tempo, você precisa colocar a mão aqui, a mão ali e a mão aqui, lá naquele outro, a pessoa faz o quê? Eu vou fazer do meu jeito. Eu não tenho dom para isso. E ela quer ter os 6 mil na mão. Ela quer ter o 3 mil na mão, ela quer ter o 4 mil na mão. Mas não vai dar certo de você ter esse dinheiro, construir um negócio, se você não está fazendo aquilo que te é ensinado. Pode fazer do seu jeito? Claro que pode. Pode fazer no seu esquema? Pode fazer, desde que seja honesto. Pode fazer com a sua identidade? Deve ser feito. Mas você vai levar o tempo que a Gláucia levou para construir. Eu trabalho com isso desde 2014. Eu levei 7 anos para que desse certo. Lembra de 1 ano e meio lá da Cacau Show? O meu demorou 7 anos. O meu demorou 7 anos. Então, gente, tem pessoas que nós estamos orientando, nós estamos falando, a pessoa está participando do treinamento e não está fazendo na prática aquilo que nós estamos pedindo para fazer. Né? Eles não estão vendendo para ter dinheiro na mão e estar feliz, contente, bem-sucedido. Então, eu preciso vender. Eu preciso vender para mim ser bem-sucedido. Se eu tirar pausas, se eu tirar folgas, o meu negócio ele vai afundar. E depois que afundar, eu vou precisar refazer, eu vou precisar reerguer. Né? Então, por que quando eu chamo a família, a primeira vez que eu chamo tanta gente assim para conversar? Por quê? Nós precisamos nos apoiar, nós precisamos fazer um acordo, exatamente como o Jackson falou ali. Eu vou ajudar minha esposa, a minha esposa vai me ajudar. Eu preciso fazer um compromisso, uma responsabilidade com a minha família. Eu vou apoiar. E quando ela estiver mal, eu vou ajudar. Quando ela estiver com dor, eu vou ajudar. Quando ela não estiver bem, eu vou incentivar. Porque se eu trabalho em família, vocês vão estar mudando a história. Vocês ouviram o que o Jackson falou.
A Lana ganhou mais do que ele, trabalhando 30 dias no pesado, pegando pesado. O trabalho de homem não é leve, não. O trabalho de homem é pesado. Então, ele trabalhou 30 dias e ela trabalhou no pesado também, porque aqui o nosso trabalho ele é pesado, ele é puxado, a carga horária ela é maior e ganhou mais do que ele. Então, quando trabalha em família, nós construímos a mudança da história da nossa família. Vocês viram que ele falou ali, eu vou parar de trabalhar? Ele vai parar de trabalhar. Eu sei disso. E ele vai ter tempo, disponibilidade e dinheiro para crescer junto com ela. Eu tenho certeza disso também. Então, a Presente de Deus não é só revenda. Ela constrói uma carreira, ela constrói um negócio, ela constrói a sua filial da Presente de Deus, né? Eu quero chamar o Fabiano aqui para conversar. Fabiano, você é o nosso grande diamante, né? Eu quero que você conte aí para a galera. Você tem 5 minutos, tá bom? Contar para a galera aí como eram os seus ganhos no passado e como você está hoje. Primeiro, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece aí, eu sou Fabiano Romeu. Prazer estar aqui falando com vocês. De cara, eu vou reivindicar esse meu tempo. 5 minutos? Não, eu vou querer... Como é que fala? Igual o debate? É 5 de cada um que está aqui, Fabiano. Réplica e tréplica. Antes de eu entrar aqui no que eu queria Então, falar... vamos lá. Galera, tá tudo bem para vocês ficarem aqui? Eu não vou me demorar muito, não, eu acho. Tá bom, vai lá. Escreve no chat aí. Quem tem Antes de compromisso agora? Ninguém. Não custa ficar um pouquinho. Tem mais uma pessoa que catava batata grávida e vai contar para vocês. Pelo amor de Deus. Fica aí. Vai, Fabiano. Antes de eu entrar no que eu queria falar, quando a Lana foi falando, eu fui anotando algumas coisas e para mim faz muito, muito sentido. Muita coisa que ela falou ali, né? Uma coisa que acontece muito com a gente é o que é? É o comportamento. A gente, quando começa a trabalhar com o telefone de dentro de casa, nosso comportamento é o quê? Eu estou dentro de casa, eu posso fazer qualquer coisa, qualquer hora. E isso é muito ruim para o seu negócio. Isso é muito ruim para o seu negócio. Eu sei que todo mundo aqui tem tarefas, tem o seu dia a dia, mas se você estivesse trabalhando de carteira assinada, você não ia estar chegando lá 8 horas da noite, saindo lá 8 horas da manhã e saindo lá 6 horas da noite? Direitinho, todos os dias? Você não ia cumprir direitinho aquela carga horária? Aí, quando você é dono do seu próprio negócio, você quer avacalhar com o seu próprio negócio. Não, hoje eu vou trabalhar a meio-dia, vou parar 2 horas, aí depois, foi o que ela falou, a empresa não funciona, esse negócio não é para mim. É as desculpas que a gente dá, mas a gente não olha para o espelho e fala assim, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Essa é uma das coisas que eu queria falar com você, né? E uma coisa muito importante que eu vou sempre bater nessa tecla com vocês. Nós fomos programados para seguir a boiada. O que é isso? Você aprende no colégio português, matemática, que você tem que passar no concurso público ou você tem que trabalhar numa grande empresa. Fora isso, você está à margem da sociedade. Empreender no Brasil não é para qualquer um. Então, quando você começa a empreender, as pessoas que estão ao teu redor, elas não dão valor para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso. No meu começo, ninguém acreditava em nada. Em nada. Quantas vezes eu ouvi que você tem que arrumar um emprego, que isso não é emprego, que isso não funciona, que isso não dá certo. Mas aí era eu e Deus. Eu sei o que Deus falou comigo. Ninguém sabe o que Deus falou comigo. E para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que ouvir muitas pessoas negativas ao meu lado. Só que era eu e Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, vira e mexe, eu coloco nos meus status. Quantas pessoas pararam e eu continuo caminhando. Mas só eu sei o que eu ouvi de Deus. Eu mandei mensagem para o Jean agora. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco os meus ganhos. Quando eu entrei na empresa, a gente foi fazer um evento aqui em Deodoro. Cara, foi um evento muito cansativo mesmo. A gente passou praticamente o dia inteiro em pé para vender produtos. No dia, se eu não me engano, devia ter eu mais umas 5 pessoas, o Jean, a mãe do Jean, o pai do Jean, o irmão do Jean. Sabe quantas pessoas daquele evento estão na empresa hoje? Nenhuma. Só o Jean, a família dele e eu. Todo mundo parou pelo caminho. E eu continuo
continuo fazendo, continuo fazendo, continuo fazendo, até dar certo. Fabiana, mas isso aconteceu da noite para o dia? Não aconteceu da noite para o dia. Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei em arrumar um emprego? Pai de família, com uma filha para sustentar. Um começo, eu sempre fui um cara muito ambicioso, e a gente, como cristão, quando a gente fala em ambição, até choca. Por quê? Porque a gente foi criado a ouvir o quê? Que dinheiro é o mal da humanidade, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não presta. E aquilo vai o quê? Te contaminando, te contaminando, te contaminando. Quando você vê, você está fazendo o quê? Falando as mesmas coisas. Ah, que dinheiro não presta. Ah, que fulano enriqueceu porque está fazendo coisa errada. Ninguém nunca trabalha, é sempre fazendo coisa errada. Quantas pessoas hoje olham para mim, até mesmo para o Jean, né? Olham e falam assim, caramba, foi sorte. Olha para a Glaucia e fala assim, foi sorte. Cara, sorte. A Glaucia falou ali no começo ali, não tinha WhatsApp Business. Quantas vezes eu fiquei até 1 hora, 2 horas da manhã respondendo as pessoas? Porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia muito o que eu queria. E o resultado é o que conta. Quando eu vi o esposo da Luna falando, cara, é igual para todo mundo. Quando as pessoas falavam no meu redor que não funciona, que não vai dar certo, eu fui quê? Calado fazendo meu trabalho. Calado fazendo meu trabalho. Eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Aí quando o negócio dá certo, você mostra o resultado, as pessoas se chocam. Nossa, não é que funciona? Caramba, não é que dá certo? Antes eles falavam que hoje, cara, chega até a ser engraçado. Eu ouvi muito que eu tinha que arrumar um emprego, muito. Hoje as pessoas falam comigo assim, nossa, você tem que abrir outras coisas, você tem que fazer mais coisas. Tipo assim, agora eu tô certo, né? No começo, então assim, a gente foi treinado a isso. E vou falar para vocês, vocês passam por isso. E isso sai da onde? Do nosso redor. As pessoas mais próximas da gente. Mas é por mal? Não. As pessoas falam por cuidado. Eu ouvi da minha mãe, eu tinha que procurar um emprego. Mas por quê? Porque ela é preocupação de mãe. Ela achava que hoje, outra coisa, hoje, antigamente, para a pessoa estar trabalhando, ela tinha que estar com uma enxada na mão, meio-dia. Isso era trabalho. A tecnologia vai revolucionando muitas coisas. E você, com o telefone na mão, você está trabalhando. Eu lembro de um dia que o Jean me mandou um vídeo, que ele estava na Barra, ele foi no McDonald's. Não tinha ninguém para atender o Jean. Era tudo automatizado. Lembra quando você mandou esse vídeo, Jean? Só tinha uma pessoa para entregar. E aquilo, e isso a gente vai vendo nos nossos olhos, devagarzinho as coisas vão acontecendo. E hoje eu trabalho no telefone, eu trabalho no computador, eu trabalho dentro de casa. E isso para mim é uma vitória. Por quê? Porque eu busquei isso. Eu busquei. Foi fácil? Não, não foi nem um pouquinho fácil. Nem um pouquinho. Eu costumo falar que eu capinei sentado. Imagina aí você capinar sentado. Só que o prazer que eu tenho hoje de falar aqui com vocês. O prazer que eu tenho hoje de estar mudando a vida das pessoas. O prazer que eu tenho hoje quando eu vejo alguém batendo graduação. Mas é fruto de quê? De determinação, de foco. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Eu brinco que o meu da noite para o dia levou 3 anos. E eu não saí do 0 para 3, 4 mil. Eu lembro quando eu bati a primeira vez diamante, era um outro plano, era 3.500, se eu não me engano, que eu ganhei. Cara, eu fiquei muito feliz. Muito, mas muito feliz. Eu passei no concurso público aqui no Rio e eu não fui. E todo mundo me chamou de louco. Hoje eu ganho 4, 3 vezes mais do que eu ganhava se eu tivesse um concurso público. A Gal está colocando aí, ó. Quando ela me pediu isso, me passou até um filme. Isso aí foi quando eu entrei na empresa. Olha o meu primeiro bônus na empresa. R$395. Eu casado com o pai de família. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com a mãe do Jean, no portão, na rua. Eu falei, tia Nete, eu não sei como Deus me sustentou nessa época. R$350, R$600, R$500. E eu fazendo. Olha lá, R$700, R$780. Olha quanto tempo. 600, o outro ali 685, e eu fazendo, eu acreditando, vai dar certo, vai dar certo. Foi fácil? Não foi fácil. E eu acreditando. E uma coisa que eu trabalhei muito na minha cabeça foi a minha mentalidade. A minha mentalidade hoje tem uma crença inabalável nisso daqui.
O mundo pode desabar, mas eu tenho certeza que é onde eu vou chegar. Minha crença, a crença de vocês tem que estar inabalável. A crença de vocês tem que estar inabalável. Vocês não podem desistir. Não podem desistir. Se eu cheguei aonde eu cheguei, se a Glaucia chegou, até mesmo o Jean, né, que ele começou ali com copo, vendendo copo aqui na empresa, uma lojinha pequena. Hoje você vê a empresa se tornando o que é. Tenho certeza quantas vezes na cabeça dele, o Jean mesmo parou de fazer, foi trabalhar com o pai, voltou para a presença de Deus. Mas o porquê? A gente tem um propósito muito grande na minha vida. E só eu sei, de novo, só eu sei o que Deus falou comigo. Então, independente da situação que você está hoje, cara, continua. Isso que a Glaucia fez aqui hoje, de o cônjuge estar junto, do marido, da esposa estar junto, isso é muito importante. Hoje, graças a Deus, a minha esposa, ela trabalhava, né? Ela tinha um outro trabalho. Hoje ela saiu do trabalho. Quando ela foi mandada embora, eu me lembro quando ela mandou mensagem para mim, que ela foi mandada embora, eu falei assim, glória a Deus, graças a Deus. Que hoje eu estou construindo uma rede para ela. Fiz a minha, continuo trabalhando na minha, mas agora eu faço uma para ela. Hoje trabalho os dois dentro de casa. Então, assim, é fácil? Não é fácil. É prazeroso? É muito prazeroso. Vocês não têm noção da onde a Lana, que a Lana falou, outros da minha rede aqui, eu sempre sinto o exemplo da Érica, né? É uma cidadezinha pequena, hoje a Érica é diamante na empresa, e isso é o meu maior orgulho, transformar a vida das pessoas. Só que se você, a primeira coisa, eu vou falar aqui para você, anota, pode anotar, se você não acreditar em você e em Deus, para agora. Independente de quem estiver do seu lado, se a pessoa não te está dando força, ela não está ali caminhando com você, mas se você acreditar em você e Deus, eu não aceito, pessoal, sempre falo isso, eu não aceito um cristão, a gente como cristão, não prosperar nessa terra. Não aceito. Não aceito Deus olhar para mim, olhar para a Glaucia e falar assim, esses meus 2 filhos aqui vão prosperar, todos os outros não. Cara, isso não existe. Isso não existe. A diferença é o quê? O foco, a disciplina, a determinação. É isso que vai fazer você vencer. Eu sempre falo que Deus tem uma promessa na minha vida. Esses dias eu falei isso numa reunião que eu fiz. Todo mundo que está aqui, tem 84 pessoas, todo mundo que está aqui, pedir a Deus uma oportunidade de ter uma renda extra. Todos, sem exceção. Aí Deus foi lá e te deu essa ferramenta. Aí o que você está fazendo com ela? Você está fazendo nada. Aí quando sai, você fala que a empresa não funciona, que o produto não funciona. Mas calma aí. Funciona para mim? Funciona para a Glaucia? Não funciona para você? Tem alguma coisa errada. Não é comigo. Não é com a Glaucia, não é com a empresa, é com você. É porque você não acredita em você. Você está fazendo para ver se vai dar certo. Você não está fazendo até dar certo. Essa é a diferença. A diferença é, se você fizer até dar certo, hoje, cara, se a Glaucia puder compartilhar ali, Glaucia, a outra parte, lembra ali, 350, 390, 500, 600 reais, casado com filha. Hoje, deixa a Glaucia colocar ali. Hoje, começou, eu não vou, o meu pulo do gato não tá ali, tá? Não tá ali. Mas isso que vocês estão vendo aí, 6 mil, 5 mil, isso é porque eu divido com a minha esposa. Eu faço metade e metade. Então, no mês que está ali 6.350, foram 12 mil. No mês que está ali 5.700, foram 11 mil. O mês que está ali 7.600, foi quase 14 mil. Olha de onde eu saí e onde eu estou hoje. Se eu tivesse ouvido as pessoas falando do meu lado, vai procurar um emprego, isso não funciona, isso não é trabalho. Isso não é trabalho. Eu estaria ganhando hoje aí no máximo 2.000, 3.000 reais trabalhando para os outros. Cara, é só você e Deus e mais ninguém. Fabiano, só para entender, esse valor aqui é sempre o dobro. É sempre o dobro, porque eu transfiro para a conta da minha esposa metade. Entendi. Transfiro para ela metade. Foi a partir do mês 9 do ano passado. A partir do mês 9 do ano passado eu comecei a fazer isso. Tá? Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês, para não me alongar muito. Eu acho que eu fiquei nos 5 minutos que a Glaucia estipulou para mim. É vocês acreditarem em vocês. Cara, é você, é sua família.
Você e Deus e mais ninguém. Eu sempre falo isso quando as pessoas falam comigo. Fabiano, o que eu faço? Cara, ora a Deus. Ora a Deus, a mesma coisa que eu fiz. E Deus falou comigo que eu ia ser um grande líder na presença de Deus. Eu ainda não sou. Estou me tornando ainda. Amém. Eu quero muito mais do que aquilo que vocês viram ali. Mas por quê? A minha parte eu faço. O milagre é com... O milagre, sabe onde foi o milagre? Na pandemia. Eu lembro que eu falei, Jean, o que vai ser da gente? E você, cara, eu falava com o Jean, a gente vive numa bolha. Meu negócio cresceu mais de 200% na pandemia, enquanto as pessoas perdiam o emprego, empresas fechavam. Tem outra explicação a não ser Deus? Não tem outra explicação a não ser Deus. O milagre é com ele, o trabalho é comigo. Então eu trabalho. Então é isso que vocês têm que acreditar, cara. Vai dar certo para todos vocês. Todos, sem exceção. Todos. Eu não aceito que ninguém saia da presença de Deus e fale assim, não funcionou para mim, não é para mim o negócio. Cara, isso não existe. Isso não existe. Crença, muda a sua mentalidade. Muda a sua cabeça. É você e Deus e mais ninguém. Os resultados vai trazer com que o esposo da Lana passe a acreditar, que o Eduardo que está aqui, que a esposa dele, comece a acreditar, que quem estiver aqui com seu esposo, com a sua esposa, comece a acreditar. É resultado, vai fazendo. Quando você vê, você está lá com 3, 4, 5 mil, ganhando mais do que o seu esposo, que a sua esposa. Vai fazendo, você e Deus. Coloca aos pés do Senhor esse negócio. Busca direção, que eu tenho certeza que vocês vão chegar onde eu cheguei, onde a Glaucia chegou, e até mais longe do que isso. Só que, de novo, é você e Deus e mais ninguém. A partir do momento que Deus falou comigo, filho, ninguém me para. Na verdade, assim, Fabiano, por que eu chamei essas pessoas aqui hoje? Porque se eles não entenderem que eles são a base da empresa, ou seja, a empresa vai crescer, toda a estrutura da empresa vai crescer com vocês que estão aqui, você pode perder essa oportunidade e desistir no meio do caminho por um comportamento errado. Você pode perder isso que o Fabiano está colhendo hoje, você pode perder, porque você não vai se comportar da maneira como você devia, você teve um bilhete premiado na sua mão, e aí você deixa e dá espaço para outra pessoa ocupar esse sonho, e outra pessoa vai ser o pilar da empresa. Hoje vocês são os pilares da empresa, hoje vocês são a base de crescimento da presença de Deus, né, Fabiano? Deixa eu só responder uma pessoa aqui que fez uma pergunta muito interessante. A Jessie botou lá, uma pergunta, esse lucro era maior por venda ou por cadastro? Anota essa frase, venda paga as minhas contas, rede realiza os meus sonhos. Esse meu lucro é da minha rede, fora o que eu vendo, porque o que eu vendo não aparece ali. Isso aí, gente, isso aí, esse é o nosso negócio. Fabiano, muito obrigado. E que Deus te honre, viu? Amém. Que você seja cada vez mais grande em nome de Jesus Cristo, né? Que você seja exemplo para as pessoas, porque um marido acreditar com R$500, R$600, tendo toda uma família para sustentar, é que ele confia muito em Deus, cara. Não tem outra possibilidade, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também como que eram os meus ganhos quando eu entrei na presença de Deus lá em 2019. Para ficar claro para vocês, eu entrei em maio de 2019. Olha a data do meu primeiro saque aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês no Zoom aqui, mas a data do meu primeiro saque foi dia 7 de julho. Eu recebi só em agosto. R$1.500 o meu primeiro saque. Eu entrei em maio. Então, eu fiquei maio, junho, julho, agosto sem receber. Por quê? Eu pegava todo o dinheiro que eu tinha, todo. Aqui não tem histórico de saque, não. Eu pegava todo o bônus lá em 2019 que eu tinha e eu investia, sabe em quem? Eu investia na minha rede, nos meus líderes, na empresa, eu investia no meu negócio. Eu investia no meu negócio, que isso fique claro para vocês, porque mesmo eu ganhando aquilo que eu poderia sacar, poderia, mas eu investia no meu negócio. O meu primeiro saque foi só lá na frente, alguns meses depois. Então, eu comecei a ter uma mente de uma pessoa que estava investindo no negócio. Eu preciso pagar um prêmio aqui, fazer um ranking ali, fazer um investimento aqui, fazer um investimento acolá. Por quê?
Porque o meu negócio precisa de uma lâmpada, o meu negócio precisa de uma luz, de uma internet. Se você tivesse uma Cacau Show, que eu volto a falar da Cacau Show, você tinha que pagar água, luz, contador, imposto, nota fiscal, computador, você tinha que pagar toda a estrutura, né? Então, se você tem uma mente de uma pessoa que está, investindo no negócio, você vai ter uma mudança de comportamento também. E a pessoa que eu vou chamar aqui para vocês agora, que é surpresa, é a nossa diamante Luzinete. Luzinete, boa noite. Você aceita 5 minutos ou você quer mais também? Boa noite, eu vou reivindicar, igual o Fabiano. Isso aí, grande. Fala com o pessoal aí. A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Luzinete Araújo. Sou sou baiana, morei em Curitiba e em São Paulo agora. E quando a Gláucia me convidou, eu confesso para vocês que eu estou tremendo ainda, assim como a Lana disse, né? Mas a gente ouve, né, vários questionamentos acerca de várias situações, né? E hoje eu vim aqui contar algumas para vocês de algumas experiências que eu passei na minha vida, né? E eu vou começar falando lá um pouquinho atrás, né? Porque eu escuto muito mulheres falar assim para nós: eu sou mãe solteira e eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer isso, aquilo outro. E vem aqui, Gleice, hoje a minha filha, ela tem 14 anos, e quando eu estava com 4 meses de grávida, eu colhia batata na roça. E antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu catava toco também na roça. E um pouco antes, né? Ó, o outro primeiro, Glaucia, outra foto primeiro. Essa foto aqui, ó, é de como a gente colhe as batatas. Essa é a posição de quem colhe batata durante o dia inteirinho. E eu estava grávida, né? E na outra foto, a Gláucia vai mostrar aí para vocês, o que a gente enche esse saco aqui. Precisava encher esse saco 1.000 quilos de batata aí dentro, para a gente ganhar R$3. E no dia eu conseguia colher 6 sacos desse, que é um saco bem grandão. Lá atrás vocês conseguem ver mais, né? E quem conhece, né? Se você não conhece, pesquise como que é. É sofrido, é dolorido, né? E eu tinha que colher 6 sacos desse aí por dia para ganhar R$18. Às vezes eu não conseguia, por estar grávida, por ser magrinha, que eu era bem magrinha, eu colhia 3 e ganhava R$9 por dia. Durante 2 anos da minha vida, né? Eu saí da Bahia, fui para Curitiba. Pouco tempo depois, eu fiquei com 2 crianças, solteira, e 2 crianças sem saber o que fazer, né? E eu tenho muito orgulho de falar disso, gente, muito feliz, porque quando eu tinha 2 crianças, eu não tinha com quem deixar eles também, não tinha. Mas isso nunca foi. Eles estão aqui hoje grandes, que não vai me deixar mentir. Nunca foi um empecilho para mim não trabalhar. Sabe? Eu chegava, eu levava eles para o supermercado junto comigo. E eles iam felizes da vida. 2 criancinhas pequenas. Eu não tinha com quem deixar. Já era de noite, porque eu trabalhava de noite. Quando eu trabalhava na batata, eu iniciava às 5 horas da manhã e saía de lá quando o sol ia se pôr, né? 6 horas. Hoje a minha filha está desse tamanho aqui, ó. Linda como a mãe. E aí, quando eu trabalhava no supermercado, ela tinha 4 anos
e o Willy tinha 7 anos. E eles iam felizes para o supermercado e ficavam escondidos no refeitório, e o fiscal da loja ficava escondido cuidando deles. Tampavam as câmeras e passava eles correndo pelo ponto cego para eles ficarem lá escondidos no refeitório. E eles amavam, sabe por quê? Porque eles ganhavam chocolate lá dentro, sabe? E aí passei por alguns anos da minha vida fazendo isso. Até quando eu fui conseguindo negociar a minha história, né? E conseguindo creche para eles, lugares para que eles pudessem ficar, e eu conseguisse trabalhar. Então, eu falei para a Gláucia assim, Gláucia, isso daqui que eu passava, levar eles, e era combustível, e sempre é, sabe? Sempre é combustível para que eu possa ir mais longe. Hoje, por mais difícil que eu estiver, por mais difícil que seja algo que a Gláucia chegue e fale assim, olha, hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu falei, eu vou. E eu vou conseguir. E eu falo para todos, eu não aceito não como resposta. Eu não aceito não consigo, porque eu carreguei, eu tinha, o desafio era colocar 3 mil quilos de batata dentro de um saco para ganhar R$9. E naquele tempo eu ganhava um salário de R$180. E hoje aqui na Presença de Deus, eu ganho muito mais, né? Mas eu quero falar também acerca de investimento. Quando eu entrei na Presença de Deus, eu não tinha dinheiro. E o meu esposo hoje, graças a Deus, sou casada, sou esposa de pastor. E Deus mudou a história da minha vida em vários sentidos e várias áreas, né? O que eu contei de mães com filhos separados? Porque o seu filho não é empecilho, não. Seu filho é bênção na sua vida. Então, ele seja combustível para você continuar. E aí, quando eu entrei na Presença de Deus, eu não tinha dinheiro. Meu marido me deu um investimento. Essa história aí ele contou lá em Curitiba, né? E que ele sempre me incentivou. Ele me deu dinheiro e eu comprei umas peças, eu não conhecia o produto, eu comprei um vestido grande. Não serviu em ninguém lá em casa, eu não consegui vender, aí eu dei para minha irmã. E aí eu precisava de novo comprar minha ativação. Por que aconteceu isso comigo? Porque eu não entendi o negócio, eu não sabia como fazer, eu não tinha direcionamento nenhum. Hoje nós temos os treinamentos. Eu fui aprender no 3º mês, quando eu entrei no treinamento da Gláucia, que é o Vence Top 1. E aí eu cheguei, no próximo mês, eu pedi de novo dinheiro para o meu marido para mim investir. E aí ele foi investiu 2 vezes no meu negócio, sem ter retorno, né? Nem para mim, nem para ele, porque eu não conhecia o produto, e eu vendi. Não vendi porque eu comprei grande demais, né? E não tinha noção. Quando chegou que eu entendi, a partir do mês de novembro, só para resumir, tem muita história antes, né? Mas eu vou contar só assim. Eu conheci a Gláucia, e a Gláucia me contou como que ela fazia o negócio. Aí eu comecei a fazer. Só que o que eu não tinha? Dinheiro para investir. Só que aí ela me contou acerca de cadastro. E aí eu fui entendendo que fazendo cadastro, eu ia ter dinheiro para investir no meu negócio. Então, eu cadastrava e eu encontrei um ranking que eu fui top recrutadora, porque eu cadastrei muita gente. Então, eu pegava aquele dinheiro do cadastro e investia no meu negócio. Quem está mais tempo comigo lembra que eu fazia promoção disso, promoção daquilo e aquilo. E eu não saquei também os meus primeiros valores. E eu também não investi em casa. Quanto você ganhava nesse período? Eu ganhava R$100, R$120. E você pegava esse dinheiro e fazia investimento. Eu fazia promoção para todo mundo. Ai, a Ana lembra. Eu fazia promoção para todo mundo de R$50. Vamos sortear R$50. Eu já sorteei até R$30, porque era o que eu tinha. Então,
todo mundo aceitava, todo mundo ia lá com a mesma garra, com a mesma energia que eu, e participava dos sorteios. Porque aqui não é a quantidade que você investe, mas é você investir. Lu, uma coisa, eu pedia para você fazer isso? Não, nunca. O Jean falava com você nessa época? Nunca. Isso partiu de você, né? Isso eu aprendi, né? Porque eu entendi que tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu precisava plantar. Porque assim como eu colhi batata, eu sei a quantidade de tempo que leva, desde eu plantei batata, eu catei touca, eu sei tudo isso. Então, eu sei a quantidade de tempo que leva, desde o plantio até a colheita. E quanto também é necessário para a gente investir na batata e corre o risco daquela batata não dar nada. Apodrecer. Apodrecer todo na terra. Entendeu? Corre o risco, corre. Então, mas mesmo assim, os agricultores continuam investindo. Mesmo assim, os agricultores continuam plantando batata de novo. Então, por mais que hoje, talvez a batata, a colheita, ela não vai ser tão produtiva como eu queria que fosse, mas o meu pensamento era continuar plantando. E não era necessário ninguém chegar para mim e falar, Lu, você precisa fazer isso, você deve fazer aquilo. Pelo contrário, ninguém nunca me falou sobre isso. Eu comecei a fazer por mim, porque eu sabia que era necessário investir. E através da palavra do Senhor, né? Quando nós somos dizimistas, nós plantamos, né? Então, é plantando que depois você volta para colher. Então, é basicamente isso. Muito obrigada pelo tempo, Gláucia, muito obrigada. Estou muito nervosa, talvez eu não tenha conseguido falar como eu queria, mas é isso aí. Eu estou aqui. Gláucia, rapidinho, só falar uma coisa. O pessoal que está aqui, só fazer uma reflexão de tudo que vocês ouviram agora. De tudo que vocês ouviram, tudo que ela passou para chegar onde ela chegou. É só fazer uma reflexão. Né? Cada um aqui, eu sempre falo isso, né? A minha história não é mais triste que a dela, nem a dela é mais triste que a da Fernanda. Cada um tem a sua história triste. Só que o que você está fazendo com ela? Você está paralisado com a sua história triste ou você quer mudar a sua realidade? Ela foi lá, lutou para mudar a realidade dela. É só você refletir em tudo que você ouviu aqui agora. Eu nunca tinha ouvido ela falar essa história dela, mas é uma história emocionante mesmo. Reflita sobre a sua vida. O comodismo que você está hoje. Né? Então, isso é o que mais marcou para mim aqui agora, foi tudo que a Luzinete acabou de falar aqui. Quando ela me conheceu, o que eu queria, eu falei para a Gláucia, é que eu falava assim, quando eu levava eles para o supermercado, eu falava assim, um dia eu quero que tudo que eles me pediam eu tenha para dar. E eu falei para ela que esse final de semana minha filha falou assim, mãe, eu quero comer comida japonesa. E eu pude comprar para ela comer. Então, isso é a minha alegria. O que eu vejo na Luzinete e por que ela tem esse resultado é porque ela tem o coração humilde, sabe? Ela tem o coração humilde e ela fala assim, se aconteceu com a Gláucia, vai acontecer comigo também. Se a Gláucia está me ensinando, é porque ela quer o meu bem. E às vezes eu vejo que falta isso em algumas pessoas, de entender que aquilo que eu falo é para o bem das pessoas, né? E eu nunca esqueço o dia que eu conheci ela pessoalmente em Curitiba, ela disse assim para mim, cara, eu tenho esse tempo, eu tenho essa disponibilidade. E daquele dia em diante, ela mudou o comportamento dela, porque ela disse para mim assim, Gláucia, eu achei que você era uma dondoca, que você ficava com as pernas para cima em casa, sem fazer nada. E, gente, eu sou igualzinho a cada um de vocês aqui. Eu também tenho a minha história, eu também tenho a minha verdade, eu também tenho coisas que me marcaram no meu passado, e nós tomamos a decisão junto com a Lu de fazer essa reunião, por quê? Porque eu peguei as minhas dores, as minhas dificuldades, e eu coloquei como combustível. E eu falei, cada um que falou que não vai dar certo, ele vai ver que vai dar certo sim. A mesma coisa eu vejo muitas mulheres, o meu filho não me dá sossego.
Então, nós temos um problema, que é uma mãe que não consegue controlar o filho. Ai, o meu filho isso, o meu filho aquilo. Pega o seu filho e usa como combustível para você alavancar o seu negócio, alavancar a sua história. Não usa a sua dor, a sua tristeza para você se vitimizar, para você não crescer. Pega aquilo que é a sua maior dificuldade e faz daquilo o seu maior combustível para você crescer. Eu tenho orgulho de falar que eu conheço a Luzinete, que eu trabalho com ela e que ela me inspira todos os dias, né? Porque em momento algum eu vi ela me julgar, em momento algum eu vi ela falar assim, só acontece com eles. A frase que o Fabiano falou aqui é muito forte. Deus não escolheu a Glaucia e o Fabiano, e hoje a Luzinete, que está no mesmo patamar que nós, para abençoar só eles. Deus não é esse tipo de Deus. A palavra de Deus diz assim, pois eu bem sei os planos que eu tenho para vós, que é o quê? Planos de te fazer prosperar, planos de não te causar dor, e planos de dar a vocês a esperança de um futuro. E, meu Deus, a gente vai viver a vida inteira com essa promessa estampada no nosso rosto e não vai tomar posse dela? Eu preciso mudar minha mente, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a direção da minha vida e trabalhar com intensidade até quando, Glaucia? Até dar certo. Lembra do prazo da Cacau Show? 1 ano e meio, 2 anos. Quanto tempo durou para você virar diamante, Lu? 6 meses. 6 Eita. meses. Aí Sem- também não, pô. Eu Aí entrei é- no mês de aí- maio. não vai, talvez É. não aconteça com vocês, porque É. ela É que foi assim, ó. Eu entrei no mês de maio, aí eu fui de maio até novembro, eu não sabia nada, até eu conhecer ela. Quando eu conheci ela, foi bem na época que eu fiz o treinamento que eu ganhei o curso. Aí eu fiz o curso de um negócio que chama Matriz 5x1. Eu fiz esse curso aí. 5 por E a- 5. E a partir... Oi? 5 por 5. É isso aí. Não sei nem falar, sabe? Mas eu fiz esse negócio aí. Aí, quando foi... a partir dali, eu falei assim, eu tenho tempo. E aí, eu cheguei aqui e falei para meu marido, olha isso aí, ó, olha a coragem da mulher. A partir de hoje, eu não vou mais para a loja com você, que meu marido tinha uma loja, e era o sonho dele, a loja dele. E eu falei, eu vou viver o meu sonho, sem ter dinheiro, sem nada. E aí, a minha filha eu precisava, porque minha filha também ia ficar em casa sozinha. E eu falei para ele, a partir de hoje eu não vou para a loja mais, eu vou trabalhar na presença de Deus. Sem saber nada. E ele falava que ele morria de medo de eu me frustrar. Eu falava assim, eu não vou frustrar não, porque eu assisti um curso e lá o cara falou que dá certo. Então, do jeitinho que ele falou, eu vou fazer. Então, vai dar certo. E aí, eu tinha participado do Vencer Diamante. E aí, a Glaucia falava, vamos fazer o desafio tal, tal. E eu tinha a energia que ela colocava nos áudios, eu colocava na minha vida. E eu ia. Teve dias que eu chorei fazendo negócio, teve dias que eu passei luto fazendo negócio, teve dia que eu fiz várias situações fazendo negócio, mas eu, em nenhum momento, eu tive 1001 coisas para desistir, mas eu preferi continuar. E gente, faz negócio, faz, segue, tipo assim, ó, eu sempre falo isso nas minhas reuniões, a gente já tem um caminho trilhado, é mais fácil você continuar o caminho que já está trilhado e só voar do que você passar cortando os tocos do caminho, se furando, se machucando, que isso não vai, você vai demorar mais tempo até que aquele caminho fique plano, mas o nosso já está pronto, então siga. Glaucia, tem mais alguém para falar? Não. Deixa eu só falar um Eu pouquinho aqui, gostaria então, de falar uma rapidinho. coisinha aqui, faz senhor. Deixa eu só falar uma coisinha aqui rapidinho. A gente é de uma geração, todo mundo me escuta falar sempre, a gente é de uma geração miojo. A gente quer tudo pronto em 3 minutos. Então, as pessoas entram no negócio, elas acham o quê? Não, daqui a 2, 3 meses eu vou estar ganhando dinheiro. Mentira, você não vai estar ganhando dinheiro daqui a 2, 3 meses. Você está construindo um negócio. Para chegar onde eu cheguei, eu sempre falo isso, porque é um processo. Para chegar aqui, para estar conversando com vocês, para a Glaucia estar conversando com vocês,
Para a Luzinete estar falando com vocês, a gente passou por um processo. A gente passou por um deserto. E o deserto vai te fortalecer. Você não vai sair do 0 para 4, 5 mil reais com um caminho de flores. Não, não vai. Se te falaram isso, é mentira. Então, a gente é uma geração mimimi. Ai, que não dá certo. Ai, que hoje está muito sol. Ai, que hoje está muito chuva. Ai, que não sei o quê. Ai, que não sei o quê. É assim. Ai, que fulano não me ajuda. Ai, que Beltrano não me ajuda. Cara, é você e mais ninguém. Não tem essa. Ô, Fabiano, uma coisa bem importante é que, assim, não vai existir ninguém que vai construir a sua carreira, o seu negócio por você. Não vai. Não tem como eu, Glaucia, fazer isso. Se eu quiser... Ó, gente, pense comigo. Se eu conseguisse construir um negócio para vocês, eu já não teria milhões de negócios, mas eu não consigo. Quem tem que levantar cedo, ter horário, ter disciplina, rigor, mente disposta a aprender, mente humilde, coração quebrantado, é você. Por isso que eu chamei aqui. Vocês precisam se ajudar. Vocês enxergaram aonde o Fabiano chegou, o valor que ele está ganhando hoje, né? Vocês podem chegar e vão chegar mais ainda. Todo mundo que está aqui vai ter uma renda de 15, 20, 30 mil reais por mês, em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa construir cada detalhe dessa renda. Só para finalizar a minha parte, a história da Luzinete é uma história triste, emociona a gente? Claro que emociona a gente. Só que não é para você sair daqui triste, é para você entender o quê? Cara, aquilo foi uma força para me levar, para me trazer de onde eu estava, para trazer onde eu estou hoje. Eu sempre falo isso. Se você tiver um porquê e um para quê, cara, ninguém te para. Ela tinha as filhas dela, né? O que ela falou das filhas dela, isso contava comigo também. Eu via minha filha pedindo as coisas, e você não ter para dar, aquilo partia meu coração. Cara, hoje, pô, é muito bom minha filha pedir alguma coisa, e eu falo assim, não, vamos lá comprar. Isso é um prazer que eu tenho hoje. Então, você tem que ter um para quê e um porquê definido. Você não pode acordar da cama e falar assim, cara, hoje eu vou trabalhar. Ai, meu Deus, que chato, hoje eu vou trabalhar. Sabe onde isso me reflete muito? No domingo. Quem trabalha de carteira assinada sabe. Domingão, depois do culto, o que vem na cabeça? Caramba, amanhã tem que acordar cedo para ir trabalhar. Não é assim? Chega na quarta-feira no trabalho, nossa, não chega sexta-feira. Cara, hoje, meu domingo, minha segunda-feira, minha terça-feira é igualzinha. Eu vou dormir no domingo, amarradão, que na segunda-feira eu tenho que mudar as pessoas, mudar a mentalidade das pessoas. Eu sempre brinco, eu não lembro qual foi a última vez que eu acordei com o despertador. Eu odiava acordar com o despertador, mas esse sou eu. Você tem que ter um para quê e um porquê definido. Cara, é minha família. Olha para o seu redor. A Luzinete olhou para o redor dela, ela lá na batata dela falava, cara, não aceito isso para minha vida. É o que eu sou hoje. Eu não aceito para minha vida a vida que eu levo. Eu não aceitava a vida que eu levo. Eu não olhava a história da Luzinete, igual quando eu comecei a crescer nesse negócio, não tinha ninguém para dar testemunho para mim. Então eu fazia o quê? Internet. Eu olhava aquelas pessoas e falava o quê? Se ele chegou lá, eu posso também. Você não tinha ninguém para dar testemunho e eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu nunca li um livro de multinível, eu nunca trabalhei com multinível, eu não sei o que é isso. Eu nunca tive um líder. A pessoa que eu trabalhava falava para mim, te vira, vai lá para o YouTube aprender. E eu fui. O Jean não falava com essa delicadeza toda, não, mas era basicamente assim. Então, assim, cara, eu fui aprendendo sozinho, vendo as pessoas, e eu via fulano fazendo, eu falava, cara, eu vou chegar lá. Quantas vezes ficava eu e o Jean conversando até tarde na calçada aqui na rua, olhando o terreno, olhando a grama do vizinho. Cara, e hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma vida melhor para minha família. A Luzinete consegue dar uma vida melhor para as filhas dela, mas é fruto de trabalho. Não é de graça de ninguém. A única graça é a graça de Deus nas nossas vidas. E o trabalho é você e mais ninguém. Então, assim, cara, é para ouvir a história da Luzinete, não é para sair daqui derrotado, chorando, é para lá falar assim, caramba, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Se o Fabiano conseguiu, eu vou passar o Fabiano, eu vou passar a Glaucia. É essa força que você tem dentro de você. Amém. Então, é isso. Eu não vou falar mais não, tá, Glaucia? Ele já deixou para vocês várias vezes, né? Gente, eu quero que vocês peguem o que vocês aprenderam aqui, o que mudou na vida de vocês hoje aqui. Eu quero entender lá no Instagram. Você vai marcar. Eu mandei agora para todos vocês aí o meu Instagram, da Luzinete, da Lana e do Jean e da Presente de Deus. Eu quero que você escreva
O que mudou na sua vida? Como vai ser daqui para frente? E eu quero saber se você vai ser um dos pilares que daqui 1, 2 anos você vai poder falar assim, aquela reunião mudou a minha vida, mudou a minha história, e hoje eu estou tendo uma renda de 10 mil reais por mês. Hoje eu estou tendo uma renda de 5 mil reais por mês, de 6, 7, 8 mil reais por mês. Eu quero que vocês anotem esses Instagram aqui, tira print, vai lá, segue a gente, e eu quero que você escreva para nós o que vai mudar. Porque eu tomo posse da palavra de Deus para minha vida que diz, porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar... E travou a internet da Glaucia. Mas tinha alguém aqui enquanto a Glaucia... A Jess, ela acha que ela tá aí? É que eu não tô vendo. Oi, Pai Senhor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho aqui, tipo assim, um testemunho, né, para contar, né? Porque quando eu comecei, muita gente, sim, não deu crédito, né? Tanto o meu antigo patrão, tipo assim, eu saí hoje, né, do serviço, e ele tinha falado assim, ele pedia, né, pra mim levar, né, as peças lá, só que eu não tenho muita peça, sabe? Eu não tinha muito. E para mim foi difícil conseguir. Aí ele pegou e falou assim para mim, traz peças aqui, né, pra gente poder ver, né, os modelos, tudo. E ele perguntou se eu tinha meta para bater, sabe? Foi tipo meio que interesseiro, né, em querer saber como que eram as coisas, né? E ele falava assim, você não vai bater meta, você não tem meta para você bater? E pedindo para mim levar as coisas lá, né, para ele poder dar uma olhada. Ele pegou e falou assim, numa brincadeira, né, às vezes a pessoa lança algo sobre a vida da gente, né? Mas a gente entende o que é, né? Qual que é o propósito das pessoas, né? Ele pegou e virou e falou assim para mim: isso é ser vendedora? Não traz nada aqui pra gente ver? Isso é vendedora fracassada. Aí aquilo eu falei, Jesus, dentro de mim, assim, eu repreendi, sabe? Eu olhei assim para ele, fiquei quieta, e ali já fiquei entristecida, né? Falei, meu Deus, olha só como que a pessoa é. Ele sabia que eu estava querendo sair do serviço, que eu trabalhava numa clínica, né? E ele sabia que eu queria sair para começar algo novo, entendeu? E ali ele quis lançar algo para ver se eu desanimava. Tanto que eu falei para ele que... Hoje eu virei para ele e falei assim, ó, sinto muito. Virei para ele e falei, eu vou começar algo que Deus está no negócio aí, sabe? Eu falei bastante coisa com ele ali. E ali ele ficou triste, sabe? Ele falou assim, amém. Tá bom, então vai lá, que eu não vou nem abençoar, porque sei que está abençoada. Olha só. E ali eu creio assim, virei para ele e falei, amém. E em um dia eu vendi R$400, né? E hoje eu consegui, na venda, eu consegui R$500 também, 595. E graças a Deus, assim, Deus ele tá suprindo a necessidade, porque eu não tinha condição para nada. Quando eu entrei na PDD, eu não tinha nem o dinheiro para comprar adesão. Eu falei, meu Deus, porque já veio 4 profecias que Deus ia dar uma loja para mim. E eu falava assim, Deus, eu não tenho condição nem de comprar roupa, como que eu vou ter a loja? E eu ficava assim, sabe, pensando tudo. E Deus falou, vai que eu vou suprir. Eu falei, amém. Aí eu peguei, conversei lá com a minha líder, né? Aí minha líder falou assim, Jéssica, é a Cindy, né? Jéssica, vai lá, filha, tranquilo, sabe? Vai lá, compra a adesão. Eu falei assim, sim, eu não tenho dinheiro nem para comprar adesão, o que eu faço? Ela falou assim, tenta fazer as propagandas, né? Vai lá, tudo, às vezes, né? Vai dar certo de você conseguir, né? Que as pessoas venham fazer encomenda. Ali eu fui tentando. Só que a minha situação era tão, assim, difícil, né? Que eu estava passando por necessidade, marido desempregado, tudo. Então, não estava entrando nada dentro de casa. Ali, a nossa situação em casa estava difícil. Só que Deus, ele estava suprindo, porque até parte de sexta, sabe? A gente precisou da igreja e tudo. E foi um período difícil mesmo, porque meu marido ficou desempregado. Aí, Deus foi suprindo a cada dia.
deu certo de eu comprar adesão e meu marido tinha sido mandado embora do serviço e o dinheiro não tinha saído. E, de repente, assim, o antigo chefe dele foi lá e pagou o que devia, né? Deu para a gente suprir a necessidade dentro de casa, deu para mim comprar adesão. Olha só como que Deus foi fazendo. Deu para comprar adesão, deu para comprar 1.800 de roupa, e ali Deus foi alavancando com força, né? E hoje, sim, hoje ainda ele está desempregado, a gente tinha um carro, ele vendeu, falou assim, ó, ele fez assim, igual o marido da Lana aí, né? Eu vou ajudar você aí, sabe? Meu esposo falou, eu vou ajudar você nessa, é seu sonho, já fiz bastante, assim, você já fez bastante por mim, agora eu vou fazer por você. Ele foi lá e vendeu o carro que a gente tinha, e ele teve que vender o carro que a gente tinha, era um golzinho quadrado, ele vendeu o carro que a gente tinha, e ali ele foi e falou assim, ó, agora vamos lá no seu sonho. Comprou todos os móveis, para a glória de Deus, comprou todos os móveis da loja que agora tô fazendo aqui em casa. E Deus está, assim, suprindo todas as necessidades. Eu estou muito feliz, a Lana bateu pau. E é mesmo, se soubesse como que tá a minha alegria, é um testemunho mesmo que Deus está realizando, sabe? E eu fico muito, muito mesmo feliz de ver que Deus, do nada, assim, colocou, de repente, né? Colocou a presente de Deus, assim, no Facebook, ali olhando, assim, e Deus já tinha falado para mim, vou eu te dar uma loja. Umas 4 revelações de pastores diferentes, né, de cidade. E eu peguei e falei assim, Deus, eu creio nessa profecia, porque já é a 4ª, e eu vou conseguir, em nome de Jesus. Amém. E dali para cá, foi assim, só subindo, assim, para a graça de Deus, né? E eu creio, assim, que vou conseguir bem mais aí. Vou chegar lá no diamante e vou... Eu creio que Deus tem algo sobrenatural aí sobre a minha vida e a vida de cada um de vocês. Deixa eu falar. Eu falo que não vou falar, mas o pessoal fala, eu vou e falo, não tem jeito. Fabiano. Deixa eu falar. O pessoal gosta de me ouvir, Glaucia. Isso, 2 coisas que fazem me refletir no que ela falou. A primeira são o quê? Os ladrões de sonhos. O que é ladrão de sonhos? Foi esse patrão dela. Isso vai acontecer na sua vida todos os dias. As pessoas vão encostar do seu lado e vão falar assim, isso não funciona, isso não dá certo. Só que se você tiver sua crença inabalável, você vai continuar, você vai ouvir, vai achar graça, você, pô, legal, valeu. Sabe o que vai fazer? O seu resultado. O seu resultado vai mostrar para ele que você não é uma fracassada. E outra na verdade, coisa... que sem jeito, né? Eu sorri para ele na hora, mas por dentro eu repreendi em nome de Jesus. Eu vou crescer, assim, você vai ver. Seja irônico, fala assim, isso aí mesmo, tá certo. E outra coisa que eu queria falar agora é para bater mesmo, para doer mesmo. Isso tudo que ela falou aqui, que Deus fez por ela, o que Deus está trazendo para ela, eu sempre falo que até papagaio fala, mas a sua vida como cristão, o que vai valer o seu testemunho, é o seu dia a dia. Falar não vai adiantar. Muitas pessoas entram na presença de Deus e falam que é promessa de Deus. Que é promessa de Deus, que é promessa de Deus. Aí daqui a 2, 3 meses ela sai. Eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, através da presença de Deus, e ninguém vai me parar. Tudo isso que ela falou aqui, daqui a 2, 3 meses, todo mundo que está aqui ouviu ela falar, e ela fala assim, não deu certo a presença de Deus. O que vale o testemunho dela? Para nada. Não, eu estou falando só um exemplo, tá, Jess? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas isso tem que servir para vocês, todos vocês, todo mundo que está aqui fala que Deus, presente de Deus é uma promessa de Deus. Aí na primeira dificuldade, na primeira curva, no primeiro tropeço, a pessoa sai. Como assim? Como isso, gente? Vocês têm que ter raízes fortes. Sem raízes fortes, vocês... Leia uma história, uma vez foi o Jean que falou para mim, eu não vou falar aqui a história do bambu chinês, né, Jean? Isso. Procure essa história na internet, para vocês vão entender o que é isso. Então, assim, vocês têm que entender, cara, é você e Deus, não venha com essa, que presente de Deus é uma promessa de Deus na minha vida. E daqui a 3 meses tá bonitão saindo, que não deu certo. Não deu certo para mim. Como que não deu certo? Que Deus é esse que você serve? Então, isso tem que ficar muito claro. Se deixar mais alguém falar, eu vou falar sempre, Glaucia. Melhor terminar. Você vai ver só. Gente, eu tô com meu coração cheio de gratidão. Agora estourou alguma coisa aqui na rua da minha casa. A casa inteira piscou, tudo parou, tudo travou. Hoje foi um dia que tudo
estava indo contra aí para a gente não fazer a reunião de hoje. Eu passei muito mal. Nunca passo mal para reunião, mas hoje eu passei muito mal. Satanás, ele não quer ver você vitorioso. Ele não quer ver você mudando a história da sua família. Ele não quer ver você sendo cabeça, ele quer ver você derrotado, sendo cauda e refém de tudo aquilo que ele planejou para sua vida. Lute contra isso, amém? Eu amo ouvir o Fabiano falar, a Luzinete, a Lana, todo mundo, e eu tenho certeza que se a gente desse oportunidade para cada um aqui, cada um teria o que contribuir conosco, né? Vamos encerrar agora orando e colocando, eu preciso de você, marido, eu preciso de você, esposa, viu, esposa do Eduardo Tages, né? Eu preciso de vocês. Se vocês não me ajudarem com isso, eu não vou conseguir, né? Eu sou uma só, eu preciso de vocês, eu preciso das esposas, do marido. Jean, você finaliza pra gente? Fala com a galerinha aí. Quero saber o que você achou de tudo isso. Gente, se você me permitir, vou estar orando aqui também para a gente finalizar. E antes de a gente fazer a nossa oração, da gente finalizar esse encontro aqui, cara, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a cada um que dedicou esse tempo. São mais de 1.000 empreendedores que estão com a gente, e vocês sabem disso, mas são pouquíssimas pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço para crescer, para se desenvolver. Eu quero parabenizar principalmente aos casais que eu estou vendo aí, alguns que ficaram só no cutuque aqui, ó, em alguns momentos, né? Eu acho isso muito importante. Eu queria finalizar deixando uma palavra para vocês, está em Gênesis, eu já falei isso algumas vezes aqui, com algumas pessoas, uma palavra que fala sobre a Torre de Babel. Está lá em Gênesis 11, e no versículo 6, e é só esse que eu quero falar, diz o seguinte: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começam a construir isso tudo. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Cara, por que eu estou falando isso aqui? A própria palavra diz, e disse o Senhor. Não foi o Joãozinho da esquina, não foi alguém, cara, foi o Senhor que disse que nada poderá impedir uma família, um grupo reunido no mesmo propósito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de ouvir sobre um escritor que eu particularmente gosto muito, que é o Napoleão Hill. Com certeza algumas pessoas aqui já ouviram falar, algumas pessoas já leram. E um dos livros dele, ele fala sobre a construção dos Estados Unidos, né? A maior potência do mundo. E como que ela foi construída? Ela foi construída com 56 homens, um mastermind, uma mente mestra. E o que era isso? 56 homens no mesmo propósito, com o mesmo alvo, muito alinhado, que hoje se tornou a maior potência do mundo. Por que eu estou citando essa história? Quero fazer uma pergunta para vocês. Será que hoje a tua família, a tua casa, está alinhada no mesmo propósito? Está alinhada na mesma visão? Você que é marido, você que é esposa, que não está ali com o teu nome no ID, cara, sabe o seguinte, por mais que você não esteja fazendo atendimento, por mais que você não esteja fazendo venda, o teu apoio é de extrema importância para que cada uma dessas pessoas se desenvolvesse. Eu tenho certeza que a Glaucia não teria chegado onde ela chegou se ela não tivesse o apoio do marido dela. Eu tenho certeza que o Fabiano não teria chegado onde ele chegou se ele não tivesse o apoio da esposa dele. Será que a tua família está alinhada no mesmo propósito, no mesmo objetivo, enxergando as mesmas coisas? Eu quero, antes de orar, deixar esse desafio para vocês. Cara, se não está claro, eu desafio você a sentar com a tua família, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, bater um papo descontraído. Morou de novo a minha rua, viu, gente? Se eu cair, é isso. Gente, é isso que a gente quer? É para esse lugar que a gente está indo? Eu estou lembrando aqui de uma vez que o Fabiano comentou comigo sobre o quadro dos sonhos que tinha na casa dele, né? E tinha lá algumas imagens, e uma vez ele comentou que a Milena, que é a filha dele, sempre falava, e aí, pai, quando é que a gente vai realizar isso aqui? Cara, eu não sei quantos anos ela tinha naquela época, 2, 3 anos atrás, né, Fabiano? Cara, mas uma criança estava ali entendendo o objetivo da casa, o objetivo da família, alinhada no mesmo propósito. E como a própria palavra diz,
se a tua casa, se o teu lar, se a tua família estiver enxergando o mesmo propósito, o mesmo objetivo, nada pode impedir o crescimento de vocês. Nada pode impedir o crescimento de vocês. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com uma das nossas líderes, eu estava falando com ela o seguinte: cara, a gente tem muitas motivações, né? Mas a nossa principal motivação é o porquê a gente está fazendo isso. Sempre que eu cadastrava alguém na Presente de Deus, uma das primeiras perguntas ali no patrocínio responsável, que a gente chama, né, era, cara, o que te motivou a fazer esse negócio? E na maioria das vezes era uma resposta relacionada à família. Por quê? Porque a tua família é a tua base. Por mais que você tenha sonhos grandiosos, conquistas que você queira realizar, a tua família sempre vai pesar mais. Sempre vai pesar mais. Então, transforma isso em combustível para você crescer. A Luzinete contou ali a história dela, algumas pessoas contaram a história. Esses dias eu cheguei na minha empresa lá, na Presente de Deus, 6h pouca da manhã, eu estava no portão e passou um caminhão da prefeitura, né, com alguns garis dentro. E, cara, eu olhei o semblante de um profissional que estava dentro do caminhão. Eu falei, cara, com certeza ele não gosta desse trabalho. Com certeza ele não gosta desse trabalho. E aí a gente pode relacionar isso ao que a Luzinete fazia, a história que ela contou. A gente pode relacionar isso a pessoas que acordam 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para pegar um trabalho, que no fim das contas não vai mudar em nada na vida delas. E hoje vocês têm a Presente de Deus como um canal, como um meio que pode transformar a realidade de vocês. E a minha pergunta é, o que vai acontecer se você não desistir? O que vai acontecer se você canalizar energia para fazer como você nunca fez, para de fato mudar a realidade de vocês? E eu tenho certeza, cara, que não tem outro caminho a não ser a vitória. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar aqui. Parabéns a todos que continuaram, que ficaram aqui até o final. Vou estar orando aqui para a gente encerrar e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essas quase 2 horas aqui de alinhamento, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, de crescimento familiar, por cada pessoa, por cada família representada aqui nessa reunião, nesse encontro. E, Senhor, eu quero entregar a cada pessoa, cada família que está aqui buscando se desenvolver, buscando crescer, e como a gente disse, alinhada no mesmo propósito. Que a partir desse momento, que a partir dessa reunião, oportunidades sejam abertas, um caminho possa ser traçado e, principalmente, que a mentalidade de cada um possa ser transformada. Porque a tua própria palavra diz que quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente começa a viver o novo da tua parte. Então, Senhor, eu quero entregar cada vida em tuas mãos, eu quero entregar aqui cada propósito, Pai amado, cada sonho de cada família aqui em tuas mãos, e que o Senhor possa dar força, da sabedoria e entendimento para que essas pessoas possam realizar tudo aquilo que o Senhor um dia plantou no coração delas. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos falar sobre esse dia. Esse dia foi um dia histórico e nós vamos poder falar. Eu estava lá. Podem ter certeza disso, viu? Eu tenho Muito um obrigado. último desafio. Eu tenho um último desafio. A pessoa que estiver aqui, todo mundo que está aqui, tirar um print. Daqui a 2, 3 anos, a gente vai saber se essa pessoa realmente viveu tudo que Deus tem prometido para ela na presença de Deus. Isso aí. Eu tenho a minha foto, viu, do encontro com a Gláucia. É, você viu? Gente, escreve lá no Instagram que nós vamos ver todos os comentários. Gente, tá? Eu conto a minha história com alegria, que é para todos se alegrarem juntos. Amém, amém. Não se esqueçam de colocar tudo lá no Instagram, viu? Nós estamos, igual o Jean falou, falando a mesma língua, no mesmo propósito, na mesma visão a partir de hoje. Amém. Beijo no coração, amo vocês. Amo vocês. Obrigada a todos que participaram. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.